Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina Prática de Ensino, Concepção e Organização. E hoje vamos falar de um tema, debater um pouquinho sobre um tema. Lógico que a gente vai se aprofundar mais nisso na live, mas sobre um tema que para muitos é polêmico, para outros é desafiador, para outros é algo que muitas vezes tem alguns profissionais que não gostam de conversar muito, porque acaba dando muito trabalho, acaba se sentindo mal, enfim. Mas é um campo, um tema e uma reflexão necessária para todos nós que atuamos no campo educacional. E nós estamos falando, pessoal, do que, compõe as discussões dos desafios da escola no século XXI. Mas antes de entrar dentro do conteúdo propriamente dito da unidade 3, eu trago para vocês algumas sugestões de leitura, como de praxe. Ao longo da aula eu vou trazer algumas outras mais voltadas especificamente para a temática dos desafios, para essa reflexão que eu quero que a gente possa fazer, mas também trago para vocês, então, um livro, que foi produzido a partir de uma parceria com a Fundação da Telefônica e com a Vivo, que é a Viagem à Escola do Século XXI. Assim trabalham os colégios mais inovadores do mundo. Então, ele traz práticas inovadoras que colégios, costumam ter aí ao redor do mundo, justamente para trazer contribuições novas, novos olhares para a nossa prática docente. E, em consonância, também deixo o artigo da Maria de Lourdes Rodrigues, sobre os desafios da política de educação no século XXI, porque nós aprendemos, nós vimos, nós debatemos o quanto as nossas políticas elas estão dentro da nossa prática docente, toda essa questão da historicidade que a gente viu, mas o quanto isso sempre caminha junto com o ideal de homem, de concepção de ser humano, de tudo que nós, professores, vamos formar. E, como de praxe, não poderia deixar de trazer uma inquietação, uma problematização com vocês. E eu falo dessa forma porque quem lê esta fase pode achar muito clichê até, né? Educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, é porque não está educando. Poxa, professora, mas é uma frase tão clichê, né? É e não é, pessoal. Muito, do que a gente fala, do que eu disse, de que alguns profissionais têm um olhar, né? Isso não estou apontando a N ou outro profissional, mas muito do que a gente discute no campo educacional é se nós somente ensinamos ou se nós também educamos e como isso funciona. A escola ensina só, o professor ele é aquele que ensina ou ele educa também? Cabe ao professor educar? Como educar? Quais são essas relações? E aí eu já deixo a inquietação para vocês. O professor ensina e educa ou o professor só ensina ou só educa? Quais são as percepções de vocês iniciais, as contribuições de vocês iniciais? Porque, pessoal, educar educar uma criança, educar, ainda que seja na educação infantil ou em qualquer etapa, tá, pessoal? Não só na educação infantil, mas educar dá trabalho, certo? Quando nós não estamos tendo o trabalho, é porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho da maneira correta, certo? Por quê? Porque é um desafio, exige uma reflexão, exige que o professor se debruce, exige que o professor esteja preparado. A educação, meio educacional, é um campo que dá trabalho. A partir do momento que nós não estamos tendo esse trabalho, algo de errado não está certo.
algo de errado estamos fazendo, algo de errado a nossa concepção, a forma como nós estamos ensinando, porque não está dando certo. Porque é igual quando a gente conversava um pouco sobre debater, sobre ter as reflexões, sobre poder dialogar. Se eu estou dando aula e eu não estou conseguindo debater com o meu aluno, já não está certo. Não está me dando trabalho, eu só estou aqui falando, ensinando e pronto. Então, é preciso que haja essa troca, e essa troca dá trabalho, certo? Então, quando a gente fala disso e quando eu trago a frase, é justamente para contextualizar essa questão, tá, pessoal? Então, vamos adentrar no que se refere à unidade 2, os desafios do século XXI para a escola e sociedade. E aí eu já trago para vocês algumas reflexões do que há por trás do processo de aprender e ensinar, certo? Dessa relação que a gente começou a tecer um pouquinho. E aí eu trago trechos do livro da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que eu considero um autor, né, essencial para quando a gente estuda, não somente o olhar dele, mas ele é um dos autores, sim, que trabalham com o processo de ensino e de aprendizagem, que vale a pena ser estudados, vale a pena a gente conhecer o posicionamento e as leituras dele. E aí eu separei algumas frases que vão nos ajudar a refletir sobre quais são esses desafios. Ensinar, ensinar inexistente sem aprender e vice-versa. Na verdade, ensinar é inexistente sem aprender e vice-versa. Ensinar exige querer bem aos educandos, expressando a afetividade. É necessário despertar a curiosidade para aprender ou não haverá troca entre professor e aluno. Não há como ser professor sem ser pesquisador. Aluno e professor não são objetos um do outro. E ensinar não é transferir conhecimento, mas despertar no outro o desejo de aprender. E vejam, pessoal, quanto todas essas indagações de Paulo Freire casam com o educar dá trabalho. Se não está dando trabalho, você não está educando, certo? Porque ensinar não é transferir conhecimento, mas despertar no outro o desejo de aprender. E aí, então, vamos às temáticas mais propriamente ditas da unidade, e depois a gente volta também para essa reflexão, mas eu preciso que vocês tenham ideia e compreendam essas competências do professor, em que se caracteriza essas competências, para que a gente possa dialogar mais aprofundado sobre essa temática. Então, quais seriam as competências do professor? É uma tríade, tá, pessoal? Então, o professor, ele tem a competência enquanto docente, certo? Ele tem a competência enquanto membro da equipe escolar e ele tem a competência enquanto profissional da escola. O que é cada uma? O docente é a formação, é o trabalho pedagógico, é o ensinar os conteúdos, é o ensinar os valores, as normas de convívio social. Então, vejam quanto aí a gente tem um pouquinho do educar, certo? Privilegiar a convivência social em detrimento da individualidade. É tudo esse ensinar e educar que nós temos dentro de sala de aula, que a gente vem construindo essa reflexão ao longo das aulas e das lives da nossa disciplina. Essa é a competência do docente, certo? Mas o professor é uma tríade. Então, ele também tem uma competência enquanto membro da equipe escolar, porque ele também faz parte e compõe a equipe da escola. Então, é preciso que ele tenha conhecimento relacionado à organização, à gestão da escola, que ele participe ativamente da tomada das decisões, certo? São as reflexões do projeto político-pedagógico, das reuniões, dos conselhos de classe, entre todas as outras reuniões que fazem parte de uma equipe escolar que compõe os documentos oficiais produzidos pela escola e que o professor, enquanto integrante dessa equipe, tem que ser participativo, tem que ser ativo nesse processo de tomada de decisões, certo? Por que eu falo que tem que ser ativo, pessoal? Porque muitos profissionais acabam deixando isso a cargo da equipe diretiva, né? Coordenadores ou orientadores, supervisores, depende de cada escola, como se caracteriza, e acabam não participando deste processo, não tendo voz, certo? E o fato de não ter voz não é que ele não tem voz, então ele não participa, não é nem por esse olhar. É que a partir do momento que ele não tem voz, que ele não participa, que ele não conhece, ele não sabe o que é tratado dentro da sua escola. Ele não sabe o que é tratado dentro dele enquanto
tríade dessa competência docente, dessa competência do professor. Ele negligencia essa etapa dele, que é enquanto membro da equipe diretiva, certo? E a maioria dos professores acaba, né, no decorrer da sua formação, no decorrer da sua atuação, privilegiando e somente ficando com a etapa, né, da tríade do docente. Por quê? Porque dá trabalho. Como eu falei, dá trabalho, certo? Dá trabalho ser envolvido nas três, ser um professor, né, ter essa tríade. Então, é preciso que a gente não caia no desuso de ficar somente na etapa da docência, certo? Enquanto docente. Em seguida, por último, sobre as competências do professor, nós temos o professor enquanto profissional da escola, né? Que é o intuito de que o professor possa ser capaz de produzir o seu próprio conhecimento a partir do desenvolvimento de competências, de formação continuada. Então, é toda essa questão de que o professor ele sempre está em constante formação. E aí, pessoal, que a gente faz uma reflexão e que eu trago para vocês uma concepção de que vocês podem ter visto aí rapidamente pela tríade, que a escola ela não se faz sozinha, certo? Que não são atos isolados que fazem a escola, mas a escola ela se faz à medida em que há comunhão, à medida que há um objetivo único, à medida que esse objetivo único é uma educação de qualidade, é uma educação comprometida com a aprendizagem dos alunos, com a formação e o exercício para a cidadania. Lembra de quando a gente viu lá o artigo 205 da Constituição? Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de ter esforços ou a gente ficar medindo os nossos esforços para garantir que a escola cumpra com esse objetivo maior, que é uma educação de qualidade para todos, certo? Então, se trata, portanto, de um ato político, porque quando a gente fala uma educação gratuita e de qualidade para todos, uma educação de qualidade para todos, ainda que você não trabalhe no campo da esfera pública, nós estamos falando de um ato político, que ele é exercido diariamente nas nossas pequenas ações, na cobrança dos nossos direitos, no cumprimento dos nossos deveres, certo? Na vivência diária com problemas e com os desafios da escola. E quais seriam esses desafios? Como compreender esses desafios? E, principalmente, uma das questões que permeiam a tríade do professor, né? Enquanto profissional da escola, enquanto membro da equipe diretiva e enquanto docente. Como avaliar tudo isso? Em que consiste a avaliação? Em que consiste todo esse processo, certo? Este processo, pessoal, é o que a gente vai entrar um pouco agora, certo? Sobre essa questão da afetividade, do carinho, mas também da avaliação que compõe a etapa docente, certo? Essas competências, elas estão atreladas à técnica, à didática, ao cognitivo, à preparação para a aula e às adaptações necessárias conforme os imprevistos, as interações de sala de aula vão te mostrando que você precisa adequar a sua prática. E tudo isso corrobora de ordem, né, com competências de ordem afetiva. Então, ter afetividade e carinho pelo aluno faz diferença no processo de ensino e aprendizagem? Faz total diferença, pessoal. Total diferença. Por quê? Um professor que ele não demonstra uma segurança, uma empatia e um carinho pelo seu aluno, não terá isso dele, certo? Raramente nós teremos. A gente vai perceber que nós somos o exemplo, certo? Em sala de aula, nos corredores, enfim. Então, aquilo que nós fazemos enquanto docentes ali dentro daquela escola é encarado como espelho. Eu não posso exigir, por exemplo, né, uma coisa comum, que meu aluno não corra ao sair da sala, porque pode atropelar os colegas e, né, dar o sinal, todos saem ao mesmo tempo. Então, tem que tentar que eles andem um pouco calmos para prevenir um acidente. Eu não posso fazer isso se às vezes no corredor eu corro para a sala, né, dos professores. Então, é ser o exemplo e não barganhar com o aluno. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante. E aí que a gente entra no que é a avaliação. O que é avaliar, como avaliar. Então, a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Auxilia,
certo? Veja, a avaliação, ela é qualitativa, ela é um levantamento de dados que se refere ao processo, né, um levantamento de dados do processo de ensino e aprendizagem, e ela vem para auxiliar as decisões do trabalho do professor. Então, aí eu trago o slide até para que vocês tenham isso, para vocês estudarem, para vocês se sentirem seguros sobre essa temática, que eu sei que é algo que vocês têm um certo medo em relação a como avaliar, ou quando a gente pensa num plano de aula, vou avaliar como, de que forma, que jeito que ocorre isso. Bom, a avaliação, então, ela está relacionada à concepção teórica adotada pela escola. Então, haverá escolas, por exemplo, de ensino tradicional ou de ensino construtivista, enfim, que seguirão N tendências, né? Por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, que vão ter uma concepção teórica e cada concepção teórica dessa terá um tipo de avaliação, certo? Contudo, há questões que são unânimes, certo? Que são relativas a todas as concepções teóricas e a todas esse olhar diferenciado para a educação. No que se refere, pessoal, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da questão de que a avaliação ela não pode ser parte final do processo de ensino e aprendizagem. Ela é algo que deve ser contínuo, certo? Mas sim um integrante desse processo. Por isso, a gente tem modelos de avaliação, que são a avaliação formativa, somativa e diagnóstica. Elas podem ser utilizadas ainda que de forma simultânea, não é que eu preciso escolher uma avaliação e utilizá-la, certo? Mas existem esses 3 tipos de modelos, certo? Que podem ser utilizados de forma simultânea. E aí, cada uma vai elevar as dificuldades, transparecer os momentos em que os alunos têm mais problemas com determinado conteúdo, para que você possa, então, retomar isso antes do processo final de aprendizagem. Então, compreendam que o conceito de avaliação não é uma avaliação final, que eu dou ao final de uma disciplina e eu avalio esse processo, certo? Pronto e acabado ao final. A avaliação ela é contínua, ela é sistematizada. Por quê? Porque aí, ao longo de todo esse processo, eu tenho condições de olhar para aquele aluno e ter uma condição maior de entender em que momento eu preciso retomar determinado conteúdo, eu preciso ter um olhar diferenciado com determinado conteúdo, certo? E aí, pessoal, dando continuidade, nós temos então todo esse processo que eu falei que é contínuo, que é sistematizado, nós temos então esses 4 elementos que compõem a atuação da tríade do professor como docente, certo? Essa vertente do olhar do professor como docente, que é o planejamento, certo? Que são o planejamento das ações que ele terá dentro de sala de aula, é o olhar voltado à estrutura, a forma como ele se planeja, a forma como ele pensou em ministrar aquela aula, aquele determinado conteúdo. Nós temos o plano de aula, que aí é a escrita sistematizada, é o papel ou é o digital, mas é quando a gente coloca aquilo de forma sistematizada, de forma escrita, o que nós pensamos no nosso planejamento. Então, o planejamento é a ação mental que antecede a atuação do professor em sala de aula, que se sistematiza em forma de plano de aula e que vai fazer com que todo o processo de ensino e aprendizagem seja de qualidade, seja articulado, seja sistematizado. E no meio disso tudo está a avaliação, certo? O processo avaliativo do professor, que envolve quando ele começa a pensar na sua aula, no planejamento, quando ele exprime isso dentro da escrita do plano de aula, quando ele faz na atuação no seu processo de ensino-aprendizagem e depois quando ele fecha tudo isso no processo de avaliação, certo? Mas quais são esses modelos, então, de avaliação que a gente disse, que eu disse que tem e que a gente pode utilizar ainda aqui de forma simultânea? A avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Mas como elas se caracterizam, pessoal?
Então, a avaliação diagnóstica, ela se refere à verificação de coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, tendo em vista o conteúdo sistemático em provas, tarefas, exercícios, entrevistas e observação de desempenho. Então, veja, quando a gente fala em avaliação diagnóstica, é para dar um diagnóstico, é para dar um direcionamento, é para dar um parecer. E aí a gente vê ali, ó, tarefas, exercícios e provas, certo? Uma observação do desempenho escolar. Em seguida, nós temos a formativa. Pensem bem, olhem bem para esse nome, formativo, que consiste na comprovação de que os seus objetivos traçados, né, dentro do seu planejamento, dentro da sua ação mental e esboçados dentro do seu plano de aula, se eles foram alcançados ou não. Então, analisando esses resultados, é preciso que a gente, né, atribua uma nota ou um conceito, mas mais do que isso, é o processo de reflexão para saber se a determinado aluno ou determinada turma ou com determinado conteúdo que eu estou avaliando, eles tiveram um alcance naqueles objetivos que eu tracei, certo? E por fim, a avaliação somativa, que se refere à apreciação qualitativa, não é quantitativa, certo? Então vejam, não há nota, não há conceito, é qualitativa, é de qualidade, certo? Então, a apreciação qualitativa é a avaliação como a conhecemos, com notas e padrões esperados dos alunos. Mas por que a gente fala que é uma avaliação somativa, pessoal? E por que eu disse dentro dessa concepção de qualitativo? Porque não é somente eu atribuir uma nota e estipular um padrão para aquele aluno, mas sim uma avaliação qualitativa, algo que eu faço ao decorrer de toda a minha ação docente, e aí eu vou traçando, então, a partir das outras avaliações que eu posso ter com a lista de exercícios, com as provas, com a observação, com o meu olhar voltado se eles atingiram aquele objetivo ou não na avaliação formativa, traçar, então, uma nota e um padrão para qualificar aquele indivíduo ou aquele aluno, ou ainda o desempenho naquele determinado conteúdo, certo? E aí, então, os modelos e as funções dessas avaliações. Então, a diagnóstica, claro, como o próprio nome já diz, pessoal, ela tem a função de diagnosticar, certo? Então, ela tem esse olhar de diagnosticar, certo? De verificar, né, a presença ou a ausência, né, desses pré-requisitos no que se refere à aprendizagem, certo? Perdão. Então, ela tem um olhar para destacar as dificuldades, as potencialidades, identificar as causas do não aprendizado. Quando a gente pode aplicar ela? A gente pode aplicar ela no início do ano, ou num semestre letivo, ou num determinado início de um conteúdo específico. Por isso que ela está ali, ó, início do ano, ou semestre letivo, ou no início de uma unidade de ensino, certo? Isso a diagnóstica. Por quê? Porque eu vou diagnosticar o conhecimento prévio desses alunos, se eles já têm esse conhecimento, ou seja, a presença e a ausência desses pré-requisitos para aprender aquele determinado conteúdo daquela unidade, ou daquele semestre, ou daquele ano letivo. Então, vejam que normalmente é a primeira avaliação que nós fazemos ao entrar dentro de sala de aula, é nesse contexto. A formativa, ela já tem uma função de controle, certo? De constatar, então, os objetivos estabelecidos, constatar se a gente alcançou esses objetivos ou não. Por quê? Porque a partir dela a gente vai ter condições de aperfeiçoar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Por isso que ela é uma avaliação que é utilizada durante o ano letivo, ou seja, ao longo do processo de aprendizagem, certo? Por isso, então, que a gente utiliza ela sempre durante o ano. É aquele olhar, aquele pensar diante do ano, né? Trazendo ali ou defasagem de conteúdos, trabalhando, mas a partir disso, desses objetivos que a gente espera que a turma alcance, a gente conseguindo direcionar a nossa prática docente. E, por fim, a somativa, que ela tem o caráter de classificação, certo? Classificar, então, os resultados, né, obtidos na aprendizagem dos alunos e classificar quem vai,
Quem fica falando no senso comum, dentro, né? Dentro do conselho de classe, dentro do que a gente faz, é isso, pessoal. Classificar. Atingiu ou não atingiu? Ele está dentro dos níveis de aproveitamento que a gente precisa? Ou seja, lá no início do ano, na minha avaliação diagnóstica, eu tracei para aquele determinado aluno, né, ou para aquele determinado ano, ou semestre, ou para aquela determinada unidade, que eles deveriam compreender isso, isso, isso e isso. Chegar ao final do ano, ou chegar ao final do semestre, ou final da unidade, assim, assim, assim. Determinado aluno chegou ao final, né, desse período com esse nível de aproveitamento estabelecido com qualidade? Não, não chegou. Então aí classifica, né, quem chegou e quem não chegou. E por isso que ela é sempre realizada ao final do ano, ou de um semestre, ou de uma unidade de ensino, certo? Então, quando a gente fala sobre avaliação, pessoal, e aí, quando eu falo de tudo isso, sobre esse olhar voltado, sobre o ensino, sobre a avaliação formativa que é feita durante o ano, esse olhar, quando eu falei do exercício do professor de planejar dentro do seu planejamento as ações mentais, diante de tudo isso, pessoal, nós estamos falando da prática docente, nós estamos falando do fazer docente. Mas nós também estamos falando de questões e de um debruçar-se sobre o docente, que é comum da nossa prática, é a nossa função, mas que dá trabalho, certo? E que surgem N situações nesse meio tempo que nos trazem insegurança. E aí, por isso que eu trouxe para vocês essa inquietação para que a gente também traga na live. Quais são os problemas da nossa sociedade atual e da globalização, a globalização, as tecnologias, tudo isso que a gente vem vivido, que afetam a educação do século XXI? Nós temos problemas na nossa sociedade? Nós temos questões da globalização que vão afetar a escola? O que vocês acham? Fora todo esse contexto da pandemia, o que vocês acham que vai afetar a nossa escola? O que de relações sociais, o que de formação humana, o que vocês acreditam que vai acontecer conosco, certo? E aí, para a gente entrar dentro da discussão propriamente dita e de tudo que a gente vem discorrendo dentro da unidade 2, eu questiono vocês. Diante dos desafios da escola contemporânea, qual é a função social da escola? Nós sabemos que a gente tem muitos desafios, mas então como que fica a nossa função social? A escola deve apenas ensinar conteúdos ou deve dispor, né, se dispor a educar seus alunos junto com a família? É aquilo que a gente começou dentro do início da nossa aula. Nós ensinamos e educamos ou nós só ensinamos? Ou nós só educamos? O que vocês acreditam que um professor fale? E aí que a gente vai iniciar a nossa reflexão, pessoal. Porque é claro, certo? Não, não vou ser utópica de dizer que nós adoraríamos entrar dentro de sala de aula, que a gente pudesse propiciar a aprendizagem dos nossos alunos sem bagunça, sem nenhum imprevisto, seguindo aquela ação mental que a gente planejou e sistematizou no plano de aula, tudo bonitinho, sem desafio nenhum. Seria maravilhoso, mas isso não é a realidade, certo? Eu não posso vir aqui e dar a aula para vocês, né? Ministrar o conteúdo, debater com vocês e ensinar vocês de que o que vocês planejarem dentro da ação mental e colocarem no plano de aula, vocês vão conseguir efetivar dentro de sala de aula sem nenhum desafio. É utópico, é negligência, certo? Seria maravilhoso? Seria. Seria o ideal? Nossa, seria. A gente conseguiria dar aula, não teria desafio, não teria relação interpessoal com o aluno, não teria indisciplina. Nós teríamos ali aquela competência da tríade docente que seria perfeita. Mas não é isso que ocorre, não é essa a realidade. Por quê? Porque nós lidamos com material humano. Logo, não é isso que ocorre, certo? Nós estamos falando de relações, né, com os alunos, os nossos alunos, e nós não somos robôs, certo? Nós, professores, não podemos acreditar, então, que a gente ensina somente, porque a gente educa também, certo? Porque a partir do momento que essas relações interpessoais vão surgindo, a partir do momento que esses desafios vão surgindo, a forma como nós nos posicionamos com eles, educa os nossos alunos, certo? E é isso que a gente vai discutir um pouco também.
Por quê, pessoal? Existem dois tipos de professores. Então, a gente tem aquela competência, aquela tríade que eu mostrei no início da aula, né? E dentro da competência 1, que é o docente, nós temos dois tipos de professor. O professor que é autoridade e o professor que é autoritário. O professor que é autoritário normalmente é aquele que barganha com os seus alunos, com pequenas coisas. Vai sentar, senão você vai ficar sem recreio. Vai sentar, senão eu não vou corrigir sua atividade primeiro. Vai sentar, senão você vai ficar sentado na educação física, não vai fazer. É a barganha. Fica quieto, porque senão você não vai fazer educação física. É essas relações que a gente acaba caindo. É comum, eu entendo. Certo? Eu não estou dizendo, ou sendo utópica, dizer que a gente não comete erros. Nós cometemos erros. Certo? E o professor autoritário, esse que exerce esse papel de barganha com seus alunos, ele acaba sendo negligente. Por quê? Porque ele negligencia toda a educação dos seus alunos, certo? O professor autoridade, certo? Que é o correto, que é aquele que nós devemos ser, que é aquele que nós buscamos ser, porque nós devemos ser autoridades em sala de aula, não autoritários, é aquele que entende que ele precisa dar o exemplo para os seus alunos. Então, é aquilo que a gente começou a discutir um pouquinho lá atrás. Para que ele possa exigir o mesmo dos seus alunos, ele tem que dar o exemplo, certo? Ele tem que ter o mesmo posicionamento sobre determinado assunto, sobre determinado questão. E aí que eu deixo uma reflexão para você. A gente, por exemplo, dentro de sala de aula, exige, nas nossas questões, na elaboração das nossas avaliações, uma capacidade de interpretação textual, de compreensão dos enunciados, até da própria leitura do material didático, que muitas vezes a gente não instiga nos nossos alunos. A gente simplesmente dá avaliação, dá para eles ler tudo, e muitas vezes o professor não faz a leitura junto. Quem dirá tem um domínio para fazer uma leitura que possa propiciar um interesse, que possa instigar o interesse daqueles alunos. Em contrapartida, a gente não é o exemplo, certo? Para os nossos alunos, mas exige, em contrapartida, que eles tenham uma compreensão e uma interpretação textual excelente, perfeita. E o que a gente faz? A gente dá mais atividade de interpretação textual, a gente traz mais materiais diferenciados, a gente trabalha gêneros textuais, ensina, faz tudo aquilo, mas nós não damos o exemplo. Nós não instigamos o aluno. Vejam, pessoal, é um processo inconsciente. O adolescente, a criança, certo? O indivíduo que está na etapa escolar, ele tende a ver o professor como exemplo, certo? Exemplo de coisas a seguir ou de coisas a não seguir. Se a gente puxar dentro dos intelectuais da educação, por exemplo, Rousseau já falava que nós não poderíamos cometer nunca a negligência de deixar a educação das crianças para alguém que ensina o que não deve ser iniciado, que esse era um dos erros da pedagogia, certo? Ou seja, deixar a cargo de alguém que ensina algo que não pode ser ensinado. Então, nós, professores, não podemos ensinar comportamentos e formas de ver determinado conteúdo ou de entender determinada concepção de mundo que não deva ser ensinado, certo? Isso não é não debater. Isso é simplesmente ter um direcionamento enquanto professor, não confundam, certo? Então, é preciso que a gente compreenda a totalidade desse termo pedagógico, que a gente compreenda que é um desafio, que a gente compreenda essa totalidade do que é essa primeira competência do professor, que é o docente, certo? É difícil? É desafiador? É claro, eu sei, mas nós não estamos nos preparando, né? Ou melhor, mas nós, enquanto eu digo vocês, né, alunos, vocês estão se preparando para estar à altura desses desafios. E eu, enquanto docente, também tenho resignificado a minha prática e trabalhado para estar à altura dos novos desafios que vão surgir. Porque lembra quando a gente discutiu um pouco da pandemia, que a gente falou, ou a escola vai avançar, ou a escola vai retroceder 30 anos? Eu acredito que, ainda que ela avance ou que ela retroceda, nós teremos que mudar a nossa prática e os desafios também mudarão, certo? Não é que os nossos desafios voltarão a ser os mesmos de 30 anos atrás, ainda que a gente retroceda, porque nós temos todo o avanço das tecnologias, todo o avanço da globalização que antes, há 30 anos atrás, nós não tínhamos. Então, tudo vai mudar.
inclusive os nossos desafios. Alguns, como a indisciplina, como as relações interpessoais, vão continuar? Claro que vão continuar, só que com um olhar diferenciado, com uma roupagem diferenciada, entendeu? Dando continuidade, eu trago mais uma reflexão, né? As tendências de escola em tempo integral para atender às necessidades da família, mais o mercado de trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala de educação de qualidade, quando a gente fala do professor, dessa competência do professor, docente, equipe, membro da equipe diretiva escolar, de tudo isso, nós também estamos falando do que a gente estava conversando muito nas nossas aulas sobre o que é ser professor, sobre a função social da escola, certo? E quando a gente fala da função social da escola, nós estamos falando do atendimento, né, à classe trabalhadora, certo? Que é a maioria que compõe a nossa escola são filhos da classe trabalhadora, certo? Então, a gente já vem discutindo isso ao longo das nossas aulas, mas é claro que nesse contexto da pandemia, os pais estão vendo os desafios que é lidar com a mediação do seu filho todos os dias em casa, seu filho, né, ou o pai, ou o responsável, mas eles estão vendo como isso ocorre diariamente. E, como discutimos, a escola ela também tem essa função de cuidar, de educar, enquanto a classe trabalhadora faz a sua finalidade, que é trabalhar. O que a gente atualmente tem quando a gente discute muito a escola integral, o ensino integral? A gente tem poucos esforços, ou seja, a gente não tem um esforço significativo para que se sistematize dentro dela uma aprendizagem significativa. Porque no molde integral, e muitas vezes quando a gente fala em ensino integral, todo mundo torce o nariz e fala, nossa, não, mas é um depósito de crianças e tal. Porque no nosso molde, atualmente, o que prevalece é deixar aquele indivíduo ali naquele momento enquanto a gente precisa trabalhar, certo? Não é o ideal? Não é o ideal, mas é o que nos corresponde nesse momento. Então, a gente não pode também não passar por essa questão do ensino integral, não pensar nessa questão do ensino integral e passar como se ela não existisse, certo? Porque ela existe, não é o ideal, mas é o real, certo? E dentro de todo esse contexto, o professor tem que estar preparado, inclusive, para o ensino integral. Então, para aquela criança que muitas vezes ela fica o dia inteiro na escola, você só dá o seu pedagógico no período da manhã, mas ela permanece à tarde na escola. E no outro dia, ou em determinado momento, ou quando ela volta para a sala de aula, tem toda a relação de tarefa, onde ela fez, com quem ela fez, se ela teve ajuda, se ela não teve ajuda, certo? E todo o cansaço dessa criança também. Porque quando essa aprendizagem não é significativa, quando essa aprendizagem não traz uma roupagem que instigue a criança a permanecer na escola, que é o que normalmente ocorre na nossa realidade, que é o nosso real, a criança vem no outro dia cansada, certo? O adolescente vem cansado, ele já vem carregado de uma negatividade que a própria escola constrói, certo? Que o próprio contexto de vida dele construiu. E a gente precisa estar preparado. Então, os desafios. E aí eu trouxe uma citação do Tardelli, da Paula, né, de 2009, em que eles falam: a escola enquanto instituição social, espaço onde as diferenças se encontram e, portanto, local permanente de potenciais conflitos, né? E, portanto, é um local permanente de potenciais conflitos. É na escola que as diferentes formas de educação e valores familiares, culturas, etnias, religiões, etc., se encontram. Nesse sentido, uma importante parte da função social da escola seria ensinar a conviver em grupo, necessidade que se torna ainda mais proeminente quando se considera a necessidade de se relacionar e conviver com grupos cada vez mais amplos. Então, isso, pessoal, é tudo que a gente tem falado e tem discutido, seja da laicidade, seja dos termos, né, do ensino do multiculturalismo, dos temas transversais, de tudo que a gente discute sobre como saber lidar com as diferenças, certo? A escola também é um local de indisciplina, é um local de conflito, então ela se caracteriza como um local de mediação constante, certo? É claro, pessoal, que a gente vai errar, é claro.
O professor ele tem que ter habilidade para mediar todo esse processo. O que não pode ocorrer é o professor descer para o nível do aluno, certo? Nós, enquanto docentes, não podemos ir para o nível do aluno. Não é o clichê do, ai, não vou descer no nível dele ou dela. Não é isso, pessoal. É exatamente isso. A criança ela tem um nível, o adolescente ele tem um nível de maturidade. Nós somos os adultos da relação, nós temos outros. Então, nós não podemos ir para o nível do aluno, certo? Por quê? Por exemplo, se vocês têm no decorrer da sua atuação docente uma situação de indisciplina, em que o aluno te desrespeita, o que você faz? Você bate boca com ele e acaba desrespeitando ele também, acaba elevando a voz para ele, igual ele levou a voz para você. Você desce para o nível dele. O que acontece? O que você faz? Enquanto adultos da relação, a gente não pode permitir que o nosso aluno nos tire do sério. Vai acontecer? Vai, pessoal. Vai acontecer com vocês, assim como aconteceu comigo, assim como deve ter acontecido com todos os professores com quem vocês vão conversar, certo? Mas isso não significa que a gente não possa errar. É claro que a gente erra, nós somos humanos, nós professores também erramos, mas o erro ele tem que ser uma exceção na nossa prática docente, não a regra, certo? A gente não pode errar todo dia, a gente não pode descer o nível do aluno todo dia, certo? Porque desafios eles sempre acontecem. Então, nós seremos provocados todos os dias? Sim, mas eu não posso descer no nível do aluno, ao mesmo nível do aluno todo dia, certo? Pode ocorrer, a gente é humano, mas isso é uma exceção na nossa prática docente. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi por atuar muito na educação infantil, dentro da pedagogia, uma situação na educação infantil, mas que se repete de forma geral em todos os anos, certo? Pode ser transportado para todos os anos. Sexta-feira, dia do brinquedo, que as crianças normalmente trazem o brinquedo, então elas já estão afoitas porque elas estão trazendo o brinquedo. 5 horas da tarde, quase no horário da saída, um infantil 5 de 5, né, uma turma de 5 anos de idade, eu fazendo a correção das tarefas ali, fazendo a anotação na agenda, né, dando feedback para os pais pela agenda de como foi o dia e tal. Educação infantil a gente sempre tem o costume, né, às vezes, de colocar um agrado, um parabéns, ou ainda tem escolas que tem carimbo. Na escola que eu atuava naquele momento tinha um carimbo. E eu estava com uma criança, certo? De 5 anos que ficou o tempo todo ali comigo. Professora, corrija meu primeiro. Professora, o meu. E vinha, colocava a agenda. Eu falava, espera, calma. E ia fazendo dos outros, e ela estava no final da fila, e ela vinha, ela colocava de novo, olha o meu, olha o meu, olha o meu. Professora, eu quero que olhe o meu. Professora, você vai dar carimbo? Professora, eu quero carimbo. Naquele dia, naquele determinado momento, nós não utilizaríamos o carimbo, nós somente íamos fazer a anotação. E ela queria o carimbo, e ela foi. E eu corrigindo, eu passando uma turma numerosa, como normalmente é na educação infantil, e ela continuou, pai já chegando na porta da sala para pegar as crianças, que é comum da rotina da educação infantil, os pais virem até a porta da sala, eu tendo que guardar as agendas, tudo aquilo atropelando. O que aconteceu? Eu sou humana. Eu bati na mesa e gritei, vai sentar! Por favor, senta! No que eu fiz isso, a turma inteira parou e me olhou. Foi um erro? Foi um erro. É justificável? Não, para mim não. Porque eu desci no nível dela, certo? Eu acabei desrespeitando ela. Eu acabei gritando com ela. Ainda que eu tenha falado, vai sentar, por favor. Eu gritei com ela. Então, quando a mãe, né, no caso era a avó que vinha buscar, chegou, eu avisei a avó e falei, olha, eu pedi desculpa para a turma, né, porque eu me desculpei, porque foi um erro cometido diante da turma inteira, então me desculpei para a turma inteira e falei, acabei me saindo do sério. Ela estava, né, pedindo e eu acabei falando para ela ir sentar, mas acabei levando o tom da minha voz. Aí a avó falou, não, isso acontece, eu faço isso todo dia, nossa, não sei o que. É claro, a avó entendeu, mas poderia não ter entendido. Poderia ter me gerado uma complicação, certo? Então, são ações normais. Foi normal, gente. Aconteceu. Aconteceu. Mas eu não posso fazer isso todo dia. Porque se todo dia eu fazer a mesma coisa e gritar com eles e mandar sentar, vai chegar uma hora que o mandar sentar não vai funcionar mais.
Aí, em vez de mandar sentar, eu já vou querer catar num braço de um e sentar. E não é esse o caminho, certo? Isso não nos compete enquanto docentes, certo? Então, essa é só uma reflexão só para vocês entenderem do que acontece sobre a gente não descer, sobre a gente não barganhar, sobre a gente ser o exemplo para os nossos alunos. E aí eu trago para vocês, pessoal, algumas indicações de documentários que vão ajudar vocês nesse sentido. A gente tem um documentário, na verdade uma série, certo? Que chama Destino Educação, do canal Futura. Ela é composta de vários episódios e ela tem como fundamento trazer e situar como é a educação nos diferentes países. O episódio 6 é o do Brasil, que eu vou trazer, vou deixar para vocês também os links de acesso, tá, a esse episódio. Ele foi produzido em 2011, mas ele tem como intuito contextualizar como está a nossa educação. Ele discorre sobre a nossa explosão demográfica que a gente teve nesse período, que a gente faz essa retomada das políticas que a gente fez na nossa disciplina, principalmente na primeira aula. Ele traz um pouco dessa consideração de como tudo isso ocorreu, de como isso trouxe os desafios que o Brasil tem no campo educacional hoje. Certo? A questão da universalização do ensino que aconteceu muito tarde no nosso país. Então, tudo isso é trabalhado com eles com maestria, por isso que eu indico para vocês. De igual forma, pessoal, um documentário que eu acho que todos nós, se vocês já não assistiram, que vocês precisam assistir, é o Pro Dia Nascer Feliz. Certo? Ele é um documentário um pouco mais antigo, de 2007. Contudo, assim como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lá de 1932, que pedia a valorização do professor e discutia toda essa questão de valorização e ainda a gente não conseguiu, o documentário também, ainda que de 2007, ele também trata coisas e relações cotidianas de sala de aula que nós ainda não superamos, certo? Por que eu estou trazendo para vocês? É para desanimá-los? É para deixá-los tristes e quererem que vocês, né, desistam? Não. É justamente porque eu acredito que se vocês não sabem os desafios que vão enfrentar, não têm noções das situações que vocês podem vivenciar, vocês jamais se sentirão seguros. Vocês jamais estarão preparados, certo? É preciso que a gente saiba, é preciso que a gente debata na nossa formação de professor quais são os desafios que a gente vai ter, para que a gente possa conhecê-los, para que a gente possa saber minimamente, para na hora que a gente passar, a gente saber como lidar, certo? E aí, para finalizar a nossa aula, né, a nossa reflexão, eu trago algumas manchetes de jornais, certo? No que se refere à indisciplina e de como essa questão da indisciplina, do autoritário, da autoridade e todas essas N situações que acontecem em sala de aula podem se tornar extremas, certo? Professora denuncia aluna de 15 anos por agressão em escola de Santa Catarina. Estou dilacerada. Ela afirmou que levou socos de estudante na sala da direção. Polícia de Indaial vai instaurar inquérito, que no caso Indaial é a cidade. Aluno de 18 anos arremessa cadeira e deixa a professora ferida em escola do Distrito Federal. Suspeito estava com boné em sala de aula e se irritou ao ser advertido. Mulher ficou ferida no tórax. Estudante tem histórico de confusões no colégio e equipe pede providências. Aluno agride professor com estilete em escola de Marília, diz polícia. Briga começou após aluno se recusar a entrar dentro da sala de aula. Ocorrência foi registrada em escola no bairro Argolo Ferrão. Professor agredido a socos por aluno de 14 anos relata medo, não quero mais dar aula. Paulo Rafael Procópio, de 62 anos, ficou com o rosto ensanguentado após episódio de violência em sala de aula em Lins, São Paulo. Professor e um cuidador também foram feridos por aluno em outra escola da cidade. Alunos dão água da privada e comprimidos para professor em Jaraguá do Sul. BO foi registrado. Criança de 10 e 11 anos que se ofereciam para encher a garrafa de água da professora na escola. Estudante disse que a intenção era que ela dormisse e não desse aula. E aí, por último, para a gente finalizar, não é a solução de todos os problemas, como eu disse. Existe todo um debate real e oficial que a gente tem que ter, certo? Como eu disse, eu já enfrentei situações de violência em sala de aula, já desci a nível de aluno.
com coisas simples ou não, mas já desci. Mas a gente precisa ter um domínio da didática, a gente sempre precisa ter esse olhar diferenciado na maior parte do tempo, certo? Porque situações extremas como essas que aconteceram, com esses professores que eu trouxe, que viraram manchetes, exigem de nós um preparo psicológico e exigem que a gente compreenda que educar dá trabalho, certo? Negar o problema é o primeiro erro do professor. Quando a gente nega que a gente não pode sofrer isso, que a gente não tem situações de violência, a gente está errando enquanto professores. Não saber o que enfrentar seria, né, e não trabalhar com vocês sobre isso seria uma negligência minha, como eu disse, tá? Então não é para desanimar vocês, mas sim para que vocês possam refletir sobre os desafios que a gente já tem e como esses desafios ficarão, por exemplo, na pandemia, depois da pandemia, que é quando vocês irão atuar, porque nós teremos reflexos disso dentro da escola durante muito tempo. É aquilo que a gente falou, as questões socioemocionais, a rotina da escola será perdida, certo? Então, são muitas coisas para que o adulto, para que o adolescente e aquela criança assimilem. E nós teremos que fazer com que eles assimilem. E ao mesmo tempo, nós também estaremos inseridos de novo na rotina, de novo no ambiente escolar. Então a gente tem que dar o exemplo, mais do que nunca, os nossos exemplos, quando a gente retornar para a escola, serão o que darão direcionamento aos nossos alunos, certo? Campo de trabalho, quando a gente fala da atuação docente, da valorização, e o campo de trabalho, ele existe, pessoal. Cada vez mais com a globalização, com todos esses avanços tecnológicos que a gente está tendo, a gente tem campo de atuação do professor. O professor é um profissional que nunca deixará de existir. Contudo, a prática do professor vem mudando. Antes nós tínhamos professores que eram exigidos que eles dominassem totalmente o conteúdo. A prova didática do professor, a entrevista, o olhar da coordenação com o professor, no momento que ele estava sendo entrevistado por uma vaga ou que ele estava participando de uma prova didática de um concurso, era domínio de conteúdo. Era o domínio de conteúdo. Ele deveria dominar o conteúdo, pronto e acabado. Essa é a função. Só que hoje já não é mais isso, certo? A nossa função é saber lidar com esses conflitos e com esses desafios. Então, hoje, o profissional diferenciado, o profissional que sempre terá um campo de atuação dentro da educação, pós-pandemia, antes da pandemia, ou o que for, né? Ainda que a gente retroceda aqueles 30 anos na educação pós-pandemia ou avance 30 anos, será o professor que domina o conteúdo, mas que também, tanto quanto, sabe lidar com esses desafios com didática, com maestria, com empatia, com paciência e com resiliência, certo? E por isso que para finalizar a aula eu deixo aí o site dos Heróis da Educação. Quando eu elaborei os slides, né, estou gravando essa aula, nós tínhamos 31.562 assinaturas. A gente precisa de 1,5, né? 1.500.000. Então é preciso que a gente leia, que a gente conheça, porque só de classe trabalhadora de professores nós temos essa quantidade de assinaturas, certo? Ou seja, nem todos os professores assinaram ainda o projeto de lei, que seria o fundamental. Se somente os professores assinassem, nós já teríamos batido essa quantidade, já teríamos aí como tramitar com esse projeto de lei com mais força no Senado. Então, vejam, é preciso que a gente conheça o nosso problema, certo? É preciso que a gente conheça o nosso desafio. É preciso que a gente entenda qual é a função social da escola, porque é na escola e nessa função social que nós, professores, estamos inseridos. Os desafios sempre vão se resignificar, vão vir com uma nova roupagem, vão vir de diferentes formas. E nós, como profissionais preparados, deveremos, né, estar preparados para atuar com tudo isso. Eu espero você na nossa live, para que a gente possa continuar discutindo sobre isso e outros temas. Um abraço, pessoal. Até mais. Do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.